Olá, tudo bem? Eu sou a Kelly, seja muito bem-vinda ao meu canal Pleníssima, onde eu trago dicas, experiências e conteúdos para você se tornar uma mulher mais plena e feliz. Bom, e hoje, gente, eu vim falar com vocês sobre um assunto bem importante, na verdade é uma experiência, né, que eu tive, que é sobre aprofundar as suas raízes. O que seria isso, gente? Na verdade, eu estava num dia, né, voltando para minha casa, né, tinha ido almoçar na casa da minha mãe. E aí eu lembro que era um dia que tinha chovido bastante, né, anteriormente, né, um dia antes. Aquela chuva, sabe aquela chuva que derruba a árvore, né, que devasta, uma tempestade forte com vento realmente. E aí eu lembro que no caminho, né, que eu estava voltando, já não tinha mais chuva, né, tinha passado. E aí pelo caminho, gente, eu vi algumas árvores caídas, né, e eram diversas, né, tipo, durante o caminho que eu tava passando. E aí eu passei por uma que me chamou bastante atenção, porque quando eu passei por ela, ela tava tombada, assim, né, inclusive pegar um pedaço da rua, e ela tava caída, tipo, inteira. Gente, era uma árvore grande, inclusive. E ela tava caída pela raiz, né, porque eu conseguia ver que ela tombou, e aí a raiz dela, né, também tava toda pra fora, né, assim, ela tombou no meio da rua com a raiz inteira, era uma árvore grande. E aí aquilo me chamou muito a atenção, né? Porque eu fiquei olhando e era um lugar que em volta tinham outras árvores, inclusive. Tinha árvores menores, tinham árvores que eram maiores, enfim, elas estavam intactas, né? Elas estavam firmes, em pé. E aí eu fui, né, embora, né, continuei o meu caminho pensando sobre isso, refletindo. Eu falei, nossa, mas por que aquela árvore, né, tipo, grande, caiu daquele jeito, né, com raiz e tudo? Ela tombou. E as outras que estavam do lado, né, mesmo sendo pequenas, né, algumas menores ou outras até maiores, continuaram lá em pé, intactas. E eu fui com essa reflexão. E aí, de repente, gente, eu tive essa resposta, né, que aí, né, Deus respondeu a minha reflexão, né, às vezes aqui, se você já tem uma intimidade maior com Deus, você vai entender do que eu tô falando, né, quando a gente começa a conversar, né, Deus, ele responde, gente, né? A gente responde as nossas perguntas, as nossas dúvidas quando a gente aprende a escutá-lo, né? Porque ele está sempre presente. Então, quando a gente aprende a ouvi-lo, a gente começa a entender melhor, né? As respostas deles. E nesse dia eu tive uma resposta na minha reflexão, uma resposta muito forte, assim, muito clara para mim, né? Que nesse dia ele falou: aquele que tem raízes profundas em mim não cairá com as tempestades. Aprofunde as suas raízes. E aí, gente, naquele momento, a hora que me veio isso, eu entendi na hora, porque começa a reparar na sua vida, né? Na sua vida ou nas pessoas que você conhece que são próximas de você. As pessoas que realmente, aquelas que caem com mais facilidade, né, diante das circunstâncias, das tempestades da vida, né, dos problemas que a gente sabe que a gente tem, que a gente sabe que a gente vai enfrentar e que a gente vai passar. Mas algumas pessoas, elas conseguem ter um pouco mais de resiliência, um pouco mais de força para passar por esses desafios. E por que isso acontece? Porque as pessoas que têm mais resiliência, né, para poder passar por algumas situações, elas têm raízes mais profundas nessa conexão com Deus, né, com a nossa fonte. E aí, quando a nossa conexão ela realmente está mais profunda, né, quando as nossas raízes estão aprofundadas nessa fonte, nessa conexão, a gente vai passar pelas tempestades, mas a gente não vai cair, né, como essa árvore que eu vi lá tombada, caída, porque aquela árvore ela caiu mesmo sendo grande, porque a raiz dela estava muito superficial, né, e eu lembro que eu inclusive vi, né, que eram umas ramificações, mas não era uma raiz muito profunda realmente. Então, assim, é uma analogia, né, de um acontecimento que eu vi, de uma experiência que eu tive, mas que me trouxe, assim, uma reflexão muito grande, muito profunda sobre a nossa vida realmente, né, sobre as circunstâncias que a gente passa, sobre o que a gente vive, né? Então, assim, foi uma lição que veio para mim, assim, naquele momento ali de conexão realmente com Deus, de intimidade com Ele, que Ele falou para mim com muita clareza: aprofunde as suas raízes. E é sobre isso que eu vim falar aqui com vocês hoje. Né? Como é que tá a sua raiz? Né? Você acha que a sua raiz ela tá mais superficial? Ou você acha que você consegue aprofundar, né? Aprofundá-la aí um pouquinho mais? Para você realmente conseguir passar por algumas situações, né, para alguns conflitos, alguns problemas na vida, mas se você vai passar esses desafios, você vai conseguir superá-los com muito mais facilidade, com mais resiliência, porque você estará fortalecida, né, você estará fortalecida na fonte, que é Deus, né, e assim, a gente não está falando de religião, isso para você, né, não é Deus, é o universo, enfim, é a conexão que você tem, né, com algo maior, né, que realmente rege o universo, isso faz toda a diferença na nossa vida, tá, então, gostaria de convidá-la aí realmente a refletir, né, nesse momento sobre como é que está a sua vida, como é que está aí a sua raiz,
né? E convidá-la realmente você a aprofundar um pouco mais, né? E como é que a gente consegue fazer isso? Aprofundar um pouco mais a nossa raiz realmente ali em Deus, né? Nessa conexão que a gente tem com o nosso eu interior também, nosso eu superior, né? Que a gente fala, e realmente se conectar a Deus, né? Porque é dele que vem tudo, gente. É dele que vem a nossa força, é dele que vem a nossa paz, a paz que excede todo entendimento, é dele que vem o amor, é dele que vem todas as coisas boas, né? Porque a criação do universo foi feita através das mãos dele, né? Então, aprofunde as suas raízes, né? Em Deus, tire um tempinho todo dia aí, né? Se você já faz isso ou não, gostaria de convidá-la, de repente, a tirar um pouquinho mais de tempo, né? Para poder conversar com ele, se conectar, a ficar em silêncio, a ouvir você mesma, né? Eu falei, inclusive, sobre a importância do silêncio aí no vídeo anterior, né? Do quanto é importante a gente se ouvir, né? Se conectar, para conseguir ter as respostas, né? As respostas, elas vêm no silêncio. Então, se você não viu ainda, eu gostaria de convidá-la a assistir esse vídeo também, né? Que isso vai te ajudar, né? A você começar a aprofundar um pouco mais a sua raiz, né? E aí você vai perceber que, com o tempo, gente, realmente, pode vir a tempestade, que aí você vai permanecer lá, firme, né? Você vai passar por os desafios de uma forma mais leve, né? E é isso, gente. Já gostaria de pedir, né, que você se inscreva nesse canal, né? Deixe seu comentário, que eu adoro ler os comentários, saber se realmente essa mensagem está ajudando, está chegando até as pessoas que realmente precisam. Compartilhe, né? E deixe seu like, tá joia? Porque eu acredito realmente que a felicidade ela pode ser treinada. Então, muito obrigada e até um próximo vídeo.